dia, povo de Deus que nos assiste pelas lives. Eu cheguei com meu coração acelerado e não foi de nervoso. Eu não sei se vocês sentiram, mas realmente o céu desceu na terra e o Espírito Santo tomou conta desse lugar. Vamos a uma palavra de Deus, Senhor. Dá-nos, Pai, o entendimento da palavra de hoje. Se estamos aqui, Pai, é porque de alguma maneira precisamos ouvir esta palavra, Pai. Dá-nos o teu entendimento, dá-nos o teu conhecimento. Tu tens um nome que acalma a tempestade, Senhor. E muitas vezes nós somos a própria tempestade. Precisamos de calmaria, precisamos do teu abraço e do teu consolo. E não por coincidência, Pai, a palavra de hoje remete à tempestade, Senhor, que passamos. E a vida que precisamos, a calmaria que precisamos, tendo uma comunhão contigo. Amém. Na terça-feira, à noite, antes de dormir, eu orei. E eu pedi a Deus que me usasse de uma maneira única. Que Ele me desse uma palavra diferente de todas. Na quarta-feira pela manhã, nós fomos arrebatados por uma situação totalmente inusitada e que tomou conta de toda a cidade. E o engraçado é que em questão de segundos, coisas que antes nos eram tão importantes já não tinham mais tanta importância. Os nossos horários marcados já não importavam mais. Os nossos planos não importavam mais. Naquele momento, as vendas que tínhamos programadas também já não importavam mais. O quanto tínhamos de dinheiro no banco ou não, também já não importava mais. E naquela hora, sozinha, eu estava trabalhando sozinha, eu me lembrei de Noé. E pode parecer irônico, pela chuva que teve, mas eu me lembrei de Noé e não foi pelo dilúvio. Foi pela mudança de prioridade na vida dele, quando ele foi chamado para Deus para cumprir uma grande tarefa. Noé, embora a Bíblia não dê muitos detalhes sobre a vida dele antes do chamado de Deus, ele já era um homem de bastante idade. Ele já tinha a sua própria vida. Ele já tinha a sua família. Mas, de repente, as mudanças de prioridade, de objetivos na vida de Noé mudam. Deus decidiu destruir o homem, toda a vida na terra, porque estava descontente com o caminho que eles tinham dado. Só que ele achou graça, Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus deu a tarefa a Noé de juntar pares de seres vivos exemplares para repovoar a terra. Daquele momento em diante, não importava mais os planos que Noé tinha para a vida dele. Já não importavam mais as tarefas com a família, os planos. A tarefa de Noé agora era cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus, era construir a arca. E ele se empenhou numa tarefa que levaria um bom tempo da vida dele. Prioridade. Prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar, na ordem de importância das coisas. Largar tudo que ele tinha e cumprir a vontade do Pai, mesmo que não fizesse sentido mais para ele, mesmo que as pessoas que vissem Noé parar a vida para construir algo que parecia totalmente sem utilidade, agora era a prioridade de Noé. E ele cumpriu, como nós podemos ver em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 7, e dos versículos 5 ao 7 diz: E fez Noé, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra.
Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Só que Noé é apenas um dos exemplos que nós temos de mudança de prioridade. Mateus, depois apóstolo, mas primeiro cobrador de impostos, não muito bem visto pelo povo. Em Mateus 9:9 diz: Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Pedro, Tiago e João. Eu quero que vocês acompanhem agora essa leitura comigo em Lucas. Em Lucas 5, vamos ao chamado dos outros apóstolos. Lucas 5, e nós vamos ler dos versículos 1 a 11. E diz: E aconteceu que, apertando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Como tudo muda de prioridade de uma hora para outra. No caso de Noé e dos apóstolos, foi seguir. Noé, seguir a vontade de Deus, e os apóstolos, o chamado de Cristo. Ultimamente, nós temos as nossas perspectivas mudadas pelo caos. Na pandemia, por exemplo, nós aprendemos a utilizar com mais frequência a palavra essencial. De repente, as coisas foram divididas em o que era essencial e o que não era tão essencial assim. No alagamento de quarta, nós fomos tomados por um senso de urgência. Até minutos atrás, nós não abríamos mãos de determinada coisa, de determinada opinião. Mas no caos, nós não damos mais tanta importância para isso. Até autoridades se desfazem no meio da emergência e decisões importantes precisam ser tomadas naquela hora. Coisas como o dinheiro, o tempo, a distância, já perdem o sentido quando aquilo que nós mais amamos é ameaçado. Que aquilo que realmente mais importa nos é ameaçado. E o que realmente importa? Você já parou para se perguntar na sua vida, na minha vida, o que realmente importa? No meio de uma tempestade, o que você largaria tudo para socorrer?
Naquele dia, no meio daquela confusão, eu estava trabalhando sozinha, porque as minhas colegas de trabalho não tinham conseguido chegar. E o engraçado foi que numa tarde anterior, nós havíamos tido uma discussão de trabalho, sobre o assunto de trabalho, onde os nossos valores eram o atendimento e que nós não permitiríamos que apenas um funcionário ficasse tomando conta da farmácia, que no mínimo eram 2. E naquele dia, aquilo não tinha mais importância. Aquele dia, se fosse necessário, uma só pessoa não ia ficar apenas por 1 ou 2 horas, mas o dia todo. Os colegas não tinham conseguido chegar ainda, chegaram só depois do meio-dia. Mas mesmo depois que conseguiram sair das suas casas, a prioridade ainda era outra. Nós temos 2 funcionárias que são bombeiro comunitária e nós sabemos a importância que os bombeiros tiveram nessa cidade naquele dia. E ao invés de irem trabalhar, a prioridade foi liberá-las para ir ajudar naquela situação. E talvez se nós tivéssemos mais bombeiras comunitárias lá, mais teriam ido também. E naquela hora eu sentei sozinha e comecei a escrever a palavra de hoje, porque foi isso que o Espírito Santo tocou no meu coração. Tens noção do que até ontem era uma prioridade, era uma coisa essencial? Hoje, diante de uma situação que as pessoas são mais importantes, a nossa prioridade muda. Na sexta-feira, no grupo de jovens, nós justamente estávamos conversando sobre isso. E quando o Francisco compartilhou a experiência dele, foi a confirmação de que esse era o caminho da palavra de hoje. O Francisco estava contando a experiência dele e estava dizendo que na hora ele só pensou em salvar o que realmente importava, que era a Bia, as cachorrinhas deles, os documentos e socorrer a vizinha. O Francisco, embora muito jovem, naquela hora deu um exemplo de maturidade. Quando ele disse, as coisas materiais, o resto, depois a gente reconquistaria. Eu tenho certeza que quarta-feira nos deixou algo para pensar, e ainda estamos pensando e refletindo sobre isso. Nós não ligamos para um amigo porque nós não temos tempo. Mas quando nós estamos prestes a perdê-lo, a gente larga tudo e sai correndo às pressas. Nós não temos tempo para ler a Bíblia diariamente com o filho, ensiná-lo. Mas se depois ele está desviado, está percorrendo caminhos duvidosos, nós podemos passar o dia inteiro ajoelhados, orando. Nós não doamos porque nós não temos dinheiro. Mas se algo está na promoção, eu não posso perder essa oportunidade. O quanto tempo nós temos nos perdido em coisas que não têm relevância, que não têm importância? Quanto tempo nós temos nos dedicado àquilo que não nos agrega? E cada um sabe de si, cada um sabe aquilo que não lhe agrega. Às vezes, uma rede social em que nós, como eu disse, não temos, às vezes, tempo de ler a Bíblia, mas quando olhamos no relógio, perdemos horas naquela rede social. Às vezes a utilizamos para trabalho, porque na verdade tudo tem a ver com equilíbrio, não estou condenando, eu também utilizo. Mas quando eu falo, eu também ouço, eu também me coloco coisas a pensar. Porque às vezes nós estamos muito presos em coisas automáticas. E isso não é uma verdade absoluta, porque isso é possível de mudança. A mudança começa com cada um de nós. Mas ainda é muito trabalho de prática a ser feito. Sexta-feira foi muito produtivo, assim, de compartilhar a experiência. E o Jefferson também compartilhou uma experiência, no qual ele passou por uma situação que, no meio das águas, no meio da chuva, ele e outra pessoa, numa determinada situação, precisavam de ajuda. E uma pessoa de fora, no meio daquela chuva, o automático dela foi registrar o momento.
talvez nós não saibamos qual era o objetivo dela naquele momento, talvez foi só um instinto, talvez a prioridade dela fosse mostrar para alguém a situação que estava em Maruí, talvez a situação dela foi só registrar um momento para tê-la, mas naquele momento a prioridade deles era precisar de ajuda. E o Jefferson falou uma coisa muito sábia. Quando nós estamos cheios de Deus, quando nós caminhamos com Deus, nós temos um outro tipo de visão sobre as coisas. A gente já fica se perguntando se o outro está precisando de ajuda, assim como a Bia e o Francisco foram ver como é que estava a vizinha, né? Chamá-la para sair no meio daquele caos. Só que o instinto dessa outra pessoa foi esse registro. E às vezes nós perdemos também algumas situações na nossa vida, momentos felizes, porque nós estamos focados em outras prioridades. Às vezes, ao invés de nós aproveitarmos um pôr do sol maravilhoso ao lado de quem realmente importa, a gente perdeu o pôr do sol inteiro tentando tirar a foto perfeita. E às vezes o momento perfeito era aquele que só os olhos podem ver. Eu sempre brinco que quando dá lua cheia, eu sou apaixonada por isso, e vou tirar foto com o meu celular e parece que eu estou tirando a foto da luzinha do poste. E aí, toda vez que eu penso isso, eu escuto do Espírito Santo, porque tem coisas, embora a tecnologia esteja avançada, que Deus fez só para os nossos olhos admirarem, sabe? Nós já conversamos aqui sobre nós não sabermos o tempo que nos resta, sobre como nós estamos utilizando esse tempo. Só que nós oramos também e pedimos assim para Deus: Pai, trabalha em mim, me deixa ser cada dia mais parecido contigo, mais cheio do teu Espírito Santo. Mas o que nós temos feito para isso, para sermos mais parecidos com Jesus, para termos Ele como prioridade na nossa vida? Eu estava lendo de um livro de liderança e tinha uma frase que estava escrita assim: intenção sem ação é igual a nada. Eu sempre gosto de dizer vigiai e orai, porque isso nós conseguimos usar em várias situações diferentes, em vários tempos diferentes. E justamente o que nós fazemos, a nossa oração, ela é importante, a nossa comunicação com Deus, mas o nosso agir é o que nos aproxima mais dele. O nosso buscar é o que aproxima mais. E João 10:10 diz, onde Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Viver uma vida de abundância é viver o extraordinário de Deus para nós. E isso significa ter com Ele uma vida de prioridade, uma vida de intimidade. E esse é o tema da mensagem de hoje. Tenha com Jesus uma relação de prioridade. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso nos conectando mais com Ele, conversando mais e entregando mais também. Entregando as nossas dúvidas, as nossas preocupações, as nossas angústias. E importante, talvez mais importante, expressando também, entregando a nossa gratidão. Nós expressamos a nossa gratidão não só com a percepção, com a mudança de como nós olhamos para a vida, mas nós principalmente expressamos a nossa gratidão quando nós vivemos essa vida grata. Nós vivemos de fato essa vida. Eu aprendi a expressar gratidão no momento que eu acordo e já me ajoelhar. E dizer obrigada, Senhor. Obrigado por essa noite, por esse sono. Obrigado por essa cama maravilhosa. E obrigado por esse dia de oportunidade que Tu me dás. E quando acontecer alguma coisa, ter aquela alteração. Obrigada, Senhor. Essa situação foi desafiante, mas é porque Tu sabes lá na frente isso tem alguma coisa para me ensinar. Nós criamos uma relação de prioridade com Ele quando nós nos perguntamos em determinada situação o que Jesus faria.
quando eu estou em várias dúvidas, a Michelle é uma das amigas que chega para mim e diz: amiga, pensa, o que Jesus faria nessa situação? Ele é nossa prioridade quando as nossas ações refletem a presença dele. Quando as nossas obras refletem a presença do Pai. Mas aí nós podemos pensar, obras, mas eu não preciso de obras, afinal a salvação já foi, já é pela graça, é crer que Jesus é o Filho do Pai, é o Filho de Deus. Mas tem uma frase que tocou meu coração que diz que a minha obra, a sua obra, pode ser a salvação do outro. Como assim? Jesus é o único caminho, é o meio direto para o Pai. E nós podemos ser o caminho das outras pessoas para Jesus. Nós afastamos as pessoas e nós aproximamos as pessoas de Jesus, dependendo da maneira como nós nos comportamos, como nós refletimos. Só que não é por uma única obra, é por uma obra diária do nosso exemplo. A nossa fé, as nossas atitudes, principalmente as nossas obras, levam os outros a quererem ou não conhecer mais desse Deus que aproxima, desse Deus que abraça, desse Deus que consola, desse Deus que nos desperta para a vida de prioridade. Eu posso pregar aqui na frente, eu posso usar muitas palavras bonitas, mas a minha verdadeira pregação vai ser quando eu colocar o meu pé daqui para fora. Vai ser como eu vou me comportar, como as pessoas vão ver Jesus em mim. O extraordinário está fora da nossa zona de conforto. Esse extraordinário de Deus, ele está nas nossas ações também. É muito bom nós ficarmos no nosso canto. É muito bom nós ficarmos quietinhos. É muito cômodo nós não termos responsabilidade por alguma coisa. Porque nós pensamos, já tem bastante gente para fazer. Aquela pessoa faz melhor do que eu. O outro ajuda. Esses dias a Michelle pregou sobre dons, sobre papéis, que cada um tem o seu, e cada um deve buscar, conhecer e utilizar o seu. Só que se você está ouvindo isso hoje, se eu estou ouvindo isso hoje, é porque você precisávamos ouvir de alguma maneira. E se você está em alguma situação, é porque é sobre você também. Cada um tem o seu papel. Às vezes, numa colheita, até que o fruto esteja pronto, tem um processo. E às vezes esse processo, cada fase passou por mãos de pessoas diferentes. Um vai preparar a terra, o outro vai semear, o outro vai regar, o outro vai colher. E outra pessoa vai se deparar com esse fruto pronto. E esse fruto possui sementes, e essas sementes vão fazer o processo novamente. Às vezes, em determinado projeto, nós vamos participar do início ao fim. Nosso propósito tem a ver conosco, mas às vezes, nós só vamos participar de uma fase. Mas o importante esse projeto aconteceu porque você fez parte dele. Que nós não sejamos espectadores, vendo de longe as coisas acontecerem. Que nós não só paremos para registrar um momento, que os nossos olhos não sejam a nossa câmera, que não sejam o falar do outro, ao outro falar sobre Jesus. Não, que seja eu falar sobre Ele, que seja eu ler sobre Ele, seja eu ouvir a palavra dEle. Que nós não tenhamos com Jesus uma relação superficial. Eu sempre comento com a Michelle que às vezes ter uma relação com Jesus é de intensidade, de profundidade. É como se Ele estivesse em algum lugar que nós precisássemos passar pela porta. Mas às vezes a gente fica lá só espiando da janelinha lá. Eu só vou procurar quando me convém, quando eu estou precisando. Ai, meu Deus, e agora?
Só que nós precisamos atravessar essa porta. Mas por que nós não fizemos isso? Porque dá medo. Porque nós sabemos que nós temos que renunciar a muitas coisas. E não vai ser porque nós somos obrigados, vamos ser obrigados. É porque é tão natural que nós depois não podemos mais fingir que não sabemos. Que nós não esperemos mais momentos de caos para nos lembrarmos das nossas prioridades. E se eu não sei a minha prioridade? Então que pratiquemos. Que pratiquemos o ouvir, que pratiquemos o cuidar, que pratiquemos o perguntar se o outro está bem. Que nós pratiquemos o falar sobre o extraordinário de Deus nas nossas vidas e o que pode ser na vida daquele que eu conhecer. Mas que principalmente nós pratiquemos o viver esse extraordinário. Tenha com Jesus uma vida de prioridade. Crie com Ele uma vida de intimidade. Lembre-se, é sobre o atravessar a porta, é sobre o criar, é sobre o semear, é sobre a sua ação, a sua obra, que reflita a graça dele. Tem uma pintura famosa, acho que a maioria conhece, que se chama O Dedo de Deus, de Michelangelo, onde mostra a relação de Deus com o homem e que mostra Deus com os braços esticados e o homem nem tanto, porque pode mais, precisa mais da nossa parte. Há uma vida extraordinária em Cristo que nos aguarda, só que está só esperando a gente esticar um pouquinho mais o braço. Amém. Eu quero orar com você, mas fique à vontade, é a sua intimidade, é o seu momento com Ele. Então não tem padrão, não tem modelo a ser seguido, é o seu momento. Mas fecha os teus olhos, porque é no teu secreto, é na tua intimidade com Ele que Ele consegue te interpretar. Porque às vezes a nossa boca não consegue proferir aquilo que o nosso coração está cheio. O louvor de hoje foi maravilhoso. E antes de chegar aqui eu disse: Senhor, me enche, Pai, me enche do teu Espírito Santo. Eu não quero que as pessoas vejam a Jucimara falando, eu quero que eles nem lembrem quem falou a palavra, eu quero que eles lembrem da palavra. E eu disse: Senhor, deixa, Pai, permite que o céu desça na terra. E Ele responde, o louvor não deixou por menos. Sentimos, Pai, a presença do Teu Espírito Santo hoje nesse lugar. Tu tens um nome, Pai, que acalma a tempestade. Tu tens o controle de todas as coisas, Pai. Nós não entendemos. Talvez não agora. Talvez Tu nos dê um entendimento depois. Às vezes, nós achamos que nós temos tudo sob controle, sobre o nosso controle. E aí Tu vens e permite que as coisas aconteçam, para que nós tenhamos essa mudança de prioridades nas nossas vidas, Pai. Tudo deixou de ter importância quando aquilo que amamos foi ameaçado. Que nós, Pai, não esperemos mais nenhum caos chegar até nós, para que tenhamos uma nova perspectiva, uma nova visão. Pai, clareia a nossa visão, Senhor, para que nós tenhamos a ação, que nós tenhamos tudo que fizemos, Pai, assim como os apóstolos que largaram tudo por um chamado. Que o Teu chamado, Pai, recaia sobre a nossa vida. E que nós estejamos prontos, Pai, para agir. Mas se não tivermos, Pai, não soubermos o caminho a seguir, que nós pratiquemos, Pai. Que nós tenhamos esforço diário de fazer o que tem que ser feito para ter uma vida mais santa contigo. Seja Tu, Pai, a prioridade nas nossas vidas. Ajude-nos, Pai, porque somos falhos e sozinhos não conseguimos.
Ajuda-nos a ter mais intimidade contigo. Ajuda-nos, Pai, a nos abrirmos mais contigo, a trazer à luz aquilo que nós mesmos temos vergonha de saber ao nosso respeito. Mas Tu sabes tudo ao nosso respeito. Una-nos, Pai, em comunhão entre nós como irmãos e em comunhão contigo como Deus, como Pai. Em nome de Jesus.